Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se estaria certo nós afirmarmos que o Espírito Santo, uma vez recebido pelo crente, nunca mais iria sair dele, já que tem uma passagem em 1 Tessalonicenses 5,19 que fala, ou supostamente falaria, da possibilidade de se perder o Espírito Santo, porque ali diz que existe a possibilidade de extinguir ou apagar o Espírito. É importante entender que a passagem "não extingais o Espírito", ou "não apagueis o Espírito", não está falando de salvação ou da presença do Espírito Santo no crente, mas está falando da atuação do Espírito Santo na Assembleia ou Igreja. Lembre-se de que esta é uma carta escrita a uma Assembleia e não a um indivíduo, como é o caso das cartas a Timóteo. Portanto, ou a Tito também, que é uma carta escrita a um indivíduo. Portanto, o apóstolo Paulo, neste caso aqui, está falando do funcionamento da Assembleia, e se você ler de uma tirada só todos os versículos, verá que ele está dando diretrizes para o bom funcionamento de uma Assembleia, onde o Espírito Santo possa agir livremente, sem qualquer obstrução. 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 22, vamos ler uns trechos. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Muito bem. O contexto diz que todos os irmãos devem se exortar mutuamente e se edificar mutuamente, no versículo 11. Devem reconhecer os que trabalham, presidem, admoestam no Senhor, versículo 12. Promover a paz, versículo 13. Admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos, ser pacientes para com todos, versículo 14. Não pagar mal com mal, seguir o bem uns para com os outros, versículo 15. Regozijar sempre, versículo 16. Orar sem cessar, versículo 17. Dar graças em tudo, versículo 18, não extinguir ou abafar o Espírito, versículo 19, não desprezar profecias, versículo 20, examinar tudo e reter o bem, versículo 21, e abster de toda aparência do mal, versículo 21 também. Portanto, a admoestação, não extingais o Espírito, não fala da perda do Espírito Santo por um indivíduo, mas sim da obstrução da liberdade do Espírito na Assembleia, na Igreja. Quando os cristãos se reúnem sob o comando de um homem só, como padre, pastor ou coisa assim, como acontece frequentemente nas religiões cristãs, eles estão obstruindo ou extinguindo o Espírito, porque o Espírito Santo não vai poder agir livremente usando quem ele quiser para profetizar, no sentido de proferir a palavra de Deus, para trazer ações de graças, para orar. A passagem fará mais sentido se você levar em conta o que diz em 1 Coríntios 14, que ali também são diretrizes específicas para quando os cristãos se reúnem. E observe nessa passagem de 1 Coríntios 14 que não existe um homem à frente liderando a reunião. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, ou quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas 2 ou 3, e os outros julguem.
Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Portanto, o extinguir o Espírito não tem nada a ver com aniquilar a salvação ou expulsar o Espírito Santo de uma pessoa. Extinguir o Espírito significa limitar a sua liberdade entre os santos na igreja.